tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais uma live. Que Deus possa estar falando com cada um de vocês nesta noite. É uma grande honra de estar aqui mais um dia de live. Estou muito feliz por estar juntamente aqui com vocês nesse dia de hoje. Que Deus possa bradar no coração de cada um. E neste momento, convido você a orar juntamente comigo. Senhor meu Deus, Pai, a palavra, Senhor, ela não é minha, a palavra é sua. Espírito Santo de Deus, Pai. Jesus, somos pecadores, somos falhos, e precisamos, Pai, da sua misericórdia, Senhor, para que venhamos ser sustentados na sua fé, venhamos ser sustentados na sua segurança, na sua confiança. Pai, sem o Senhor eu não sou nada, sem o Senhor eu não consigo levantar, não consigo dormir, porque Tu és a minha respiração, Tu és a minha paz, Tu és a minha alegria, Tu és a minha força. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo da verdade, Pai. Hoje, Pai, é mais uma ministração da Tua palavra. E eu sei, Pai, a responsabilidade, o que é falar de Ti. Porque para mim não é só apenas uma live, mas sim a Tua palavra, Pai. E por essa Tua palavra, Pai, eu tenho um grande temor e tremor por ela. E respeito pelo Senhor. Jesus, eu simplesmente, Pai, eu te peço que o Senhor fala com cada vida que entrar nesta live. Com cada vida, com cada coração, Pai. Porque o Senhor é Deus que conhece cada um, Pai. Venha nos perdoar, Pai, dos nossos pecados, das nossas falhas. Pai, hoje eu estarei trazendo a mensagem, Pai, a qual o Senhor colocou fortemente no meu coração. Com o tema Inconformados. Senhor, meu Pai, o mundo, Senhor, sabemos que ele é do maligno, mas o Senhor ainda nos convida, nos chama, nos brada fortemente dentro do nosso coração para nós não se conformar com ele. Espírito Santo de Deus, nesse momento, Pai, vai jogando por terra toda a perturbação da mente, do coração, todos os tremores. Jesus, vai jogando por terra, Pai, toda a fortaleza maligna, Pai, da mente. Vai jogando por terra, Pai, todo o desejo ardente pelo pecado. Senhor, nos fortaleça, Pai. Vai tirando toda a angústia do coração, toda a solidão. Porque muitas das vezes, Pai, sabemos que nós temos o Senhor, mas por não confiar 100% em Ti, por não estar seguro 100%, muitas das vezes a gente sente uma solidão. Muitas das vezes sentimos angustiados e muitas vezes deixamos que esse sentimento nos domine. E fazemos, Pai, coisas que não são do agrado do Senhor. Ó Senhor Jesus Cristo, Pai amado, Pai querido, o Senhor nos chama para sermos inconformados. O Senhor nos chama para sair do comodismo, do conformismo. Senhor Jesus, nesta noite, Pai, vai jogando por terra toda estagnação na área pessoal, financeira, material. Vai jogando por terra, Pai, tudo aquilo que está estagnado. Vai jogando por terra toda a ansiedade, toda a depressão. Vai jogando por terra, Pai amado, todos os tremores, todo pensamento acelerado, Senhor. Todo pensamento depressivo, todo desejo que não provém de Ti, Pai. Vai jogando por terra, Pai, em nome do Senhor Jesus nesta noite. Espírito Santo de Deus, sonda os vossos corações, Pai. Vê se em nós habita, Senhor, algum caminho mau, para que o Senhor possa estar exterminando de dentro de nós. Sonda, Pai, nesse momento, os nossos corações, Pai. Ó Jesus Cristo, Pai amado, porque muitas das vezes, Senhor, os pecados que cometemos, delitos, que parecem serem pequenos, mas eles se tornam grandes e fortalezas malignas, Pai. Diante se eles não foram, Pai, exterminados das nossas vidas. Não há nenhum pecado, Senhor, que fique encoberto diante dos seus olhos. Nada fica encoberto diante de Ti. Espírito Santo de Deus, Pai, nesta noite, Senhor, que Tu és o Deus que vem, Pai, que possa entrar na vida de cada pessoa e sondar os corações, Senhor.
as práticas pecaminosas, os pensamentos pecaminosos. Espírito Santo de Deus, ajude a nós sermos libertos de nós mesmos, a sermos libertos daquilo que não provém de Ti, a sermos libertos, Pai, de prática que não Te agrada, Espírito Santo. Porque muitas das vezes sabemos, Pai, que é errado e praticamos, Senhor, muitas das vezes, Pai, por sentirmos, Senhor Jesus Cristo, que não somos, por não sermos cheios o suficiente da Tua presença, por não ser cheio o suficiente de Ti, meu Pai. E erramos, Senhor, e pecamos, Senhor, sempre. Mas ainda assim o Senhor chama os pecadores. Ainda assim, Pai, o Senhor nos ama. E ainda assim o Senhor morreu por mim e por todos aqueles, Pai, que precisam de Ti. Espírito Santo, antes mesmo, Pai, de ministrar essa palavra, o Senhor é Deus que trouxe esse tema ao meu coração. Senhor, a palavra não é minha. A palavra é Tua. Tu és a cura. Tu és refrigério, Pai. E nessa noite, Pai, eu quero que o Senhor fale com cada vida, Pai, que entra aqui dentro dessa live. O Senhor possa bradar em cada coração, Pai. Por quê, Pai? Porque se o Senhor tocou da forma que me tocou, Pai, para falar deste tema, é o Senhor que vai ministrar essa palavra e não sou eu, Pai. Porque de mim, Pai, não tenho nada para falar. Porque a palavra é Tua, Pai. Ela não é minha. E grande é a responsabilidade de falar dela. Mas nesta noite, Espírito Santo, venha falar, Pai, com cada um. E que o Senhor, Pai, possa fazer morada. O Senhor possa entrar com libertação, com cura. O Senhor possa entrar com salvação, Pai, de almas, de vidas. Porque não é apenas uma live, Pai. Não é apenas uma live. Mas é, Senhor, a Tua palavra sendo ministrada. É a Tua palavra sendo falada, sendo pregada, meu Deus. Porque há muitos que precisam dela, Senhor. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo da verdade. Essa noite, Deus, nós estamos aqui, Pai, num só pensamento. E eu, Senhor Jesus, me conecto diretamente do Teu trono, diretamente da Tua fonte, para que Tu és o Deus que possa habitar, que possa falar, que possa restaurar, que possa edificar e possa jogar por terra todas as muralhas. E aonde houver uma pessoa, Senhor, precisando de cura, o Senhor seja a cura. Aonde houver uma pessoa que precisando ser liberta, o Senhor seja a libertação. Aonde houver, Senhor, uma pessoa que precisa, Senhor Jesus, ser salvo, o Senhor possa ser a salvação. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo da verdade, Pai, abre os corações, Senhor, desta noite para que possa Te receber. E receber não a mim, mas a Sua palavra. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo da verdade. Espírito de Deus, que nesta noite, Pai, Tu és o Deus, Pai, que fala, Tu és o Deus, Pai, que brada, e Tu és o Deus, Espírito Santo, Pai, que faz milagres e faz maravilhas no meio de vós. Espírito Santo da verdade, Pai, e neste momento, Senhor, eu já Te agradeço, Pai, e eu estarei, Senhor Jesus Cristo, entrando, Pai amado, na ministração desta palavra, que é grandiosa, que é Sua, Pai, que é Tua, Espírito Santo. Ela simplesmente é Tua. Amém. Convido vocês que estão aí com a sua Bíblia, abrir ela. Livro de Romanos, capítulo 12, verso de número 2. Que diz assim: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita a vontade de Deus.
Paulo nasceu no ano 10 em Tarso, na atual Turquia, depois de Cristo, filho de um comerciante judeu. O seu pai era um homem que vendia tecido, era tecelão, e também fornecia alguns serviços dentro do reino do imperador Augusto. E a história vai nos dizer que Paulo, ele, por intermédio do seu pai, o seu pai pertencia, ele era israelita no caso, e ele pertencia à tribo de Benjamim. Então aqui no caso, Paulo, ele também faz parte do povo judeu, porque ele é um israelita. E a Bíblia vai nos dizer que Paulo, ele cresce naquela cidade. E é uma cidade muito bem desenvolvida ali em Tarso, tanto na sua parte cultural, tanto da sua parte de comércio. Era um centro grego, então imagina, era um lugar riquíssimo. Paulo cresce aos pés do renomado doutor da época, um filósofo, Gamaliel, que ele é neto de Hilel, ou seja, toda uma linhagem filosófica. Paulo ele é constituído deste ensinamento. E é com base nesse ensinamento que Paulo tem toda a sua estrutura de educação, de aprendizados. E a Bíblia vai nos dizer que Paulo, ele era um homem que perseguia os evangélicos, ele perseguia os cristãos, ele era chefe dos fariseus. E para ser chefe dos fariseus, ele era visto como autoridade, porque não é simplesmente, eu sou chefe, não, ele era visto como autoridade, para ser visto como autoridade porque ele possuía conhecimento, e sem falar também que ele tinha acesso ao reino, ao império, ao sinédrio, e ele tinha a cidadania romana, provavelmente por causa do seu pai, porque o seu pai possuía a cidadania romana, por fornecer serviços ali dentro do palácio daquela época. E a Bíblia vai nos dizer que Paulo, ele tinha acesso ao reino, ele tinha acesso ao sinédrio. O sinédrio era um lugar onde ficava todos os chefes, como se fosse a Câmara dos Deputados hoje. Isso é um sinédrio, onde ficavam só pessoas importantes, pessoas da lei, que em votação para que colocar alguém em julgamento ou tirar uma pessoa em julgamento. E ele era quem votava sempre a favor da morte dos cristãos. Ele era quem perseguia, era ele que estava sempre ali presente, era ele que sempre estava ali naquele vínculo. E a Bíblia vai nos dizer que Paulo, por ser um perseguidor, por ser um filósofo, ele tinha totalmente acesso a qualquer ambiente que ele pudesse ser inserido, por conta da sua autoridade. Então, os cristãos eram vistos para eles como pessoas que estavam ali, que falavam a respeito de Cristo, mas por ele não possuir aquele conhecimento, e ele achava que era errado, ele o perseguia para matar. Então a Bíblia vai nos dizer que Paulo, aquele homem tão instituído de autoridade, de todo o seu conhecimento, ele persegue. Inclusive, ele tem acesso à morte de Estevão. As vestes de Estevão foi colocada sobre os pés de Paulo, porque ele o pediu. Só que o que acontece? Acontece algo ali muito interessante. Porque Paulo, um dia, ele foi tocado pela presença de Deus. Certo dia ele estava indo a Damasco, juntamente com outros homens, e Deus fala com ele: Paulo, Paulo, a quem tu me persegues?
E ali ele teve seu entendimento aberto, ele teve a sua mente transformada. Diante disso, ele se tornou um maior pregador do evangelho. Um homem que era perseguidor. Mas por que ele perseguia os cristãos? Ele perseguia porque ele achava que estava servindo a Deus. E o fato de ele estar servindo a Deus, ele estava mantendo a pureza da lei. E por estar mantendo a pureza da lei, ele via que os cristãos distorcia, ele matava, porque Paulo era um homem zeloso. Paulo gostava das coisas certas. E aos olhos dele, ele estava fazendo certo. Mas um dia ele teve seus olhos abertos. E quando ele escreve em Romanos 12, capítulo 12, verso 2, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Paulo está referindo ao quê? Nossa mente. Mas o que estava acontecendo naquela época em Roma? Roma era constituído com vários centros de igrejas, tanto igreja quanto também de comércios, e ali estava tendo muita idolatria. Além da idolatria, a imoralidade estava devasta ali naquela região. As pessoas estavam no meio de corrupção. E diante disso, Paulo estava falando o seguinte: e não vos conformeis com este mundo. É aqui que eu entro agora dentro do tema. Por quê? Porque a partir do momento que a gente se conforma com aquela situação, significa que estamos indo contra a palavra de Deus. Paulo enfatiza muito bem: e não vos conformeis com este mundo. Porque os cristãos que estavam em Roma estavam vivenciando momentos difíceis dentro do evangelho. Eles estavam vivendo momentos de calamidade. Calamidades eram essas: a cidade empesteadas de idolatria, de imoralidade, de corrupção. E era esse o cenário que aquele povo estava vivendo. E Paulo quando escreve essa carta ao povo de Roma, ele está falando: e não vos conformeis com este mundo. Porque o mundo quer controlar a nossa mente, só que Deus quer nos transformar. E como que vem essa transformação? Através da palavra. A palavra é a chave da transformação. A palavra é a chave de todas as nossas respostas diante de Deus. E nós só podemos ser transformados através da palavra. Nós só podemos seguir em frente porque estamos debaixo de uma palavra. E a palavra de Deus é quem muda. A palavra de Deus é quem transforma. A palavra de Deus é quem nos liberta de nós mesmos para viver uma vida edificada diante de Deus. E Paulo, ele começa a dizer: e não, para que nós não venhamos nos conformar, porque diante daquela situação que estava acontecendo em Roma, Paulo vai dizer para aqueles cristãos: e não vos conformeis. Porque ele estava querendo dizer para que fossem inconformados. Vivemos num tempo difícil, vivemos num tempo onde há corrupção, onde há imoralidade, onde há idolatria, onde o certo se tornou errado, mas Deus está nos chamando para fazer o seguinte: e não vos conformeis com este mundo. Deus nos chama para sermos inconformados. Deus quer que a gente anda ao lado oposto. Deus não quer que nós venhamos nos conformar, nos acomodar e nos dizer: mas isso é normal, mas tá tudo certo, é isso mesmo. Não, Deus nos chama para a gente ser inconformados com o que está acontecendo. E Deus leva a gente para a sua palavra, para que venhamos ser transformados nela, para que venhamos ter a mente embasado dela. Porque a partir do momento que a gente meditamos na palavra, cremos na palavra, confiamos na palavra, a transformação de Deus começa a acontecer dentro da nossa vida. E a partir do momento que essa transformação é gerada dentro de nós, as nossas ações passarão a glorificar o nome de Deus.
E Paulo fala, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. A nossa mente é o maior campo de batalha que pode, que infelizmente o inimigo tem ganhado muitas almas, muitas vidas através da mente. A nossa mente é o maior campo de batalha. É aqui onde a gente pensa, é aqui onde a gente sonha, é aqui onde acontece todos os nosso planejamento. Mas o que acontece? O diabo, ele quer se infiltrar, colocando os dardos inflamados dele, para que a gente venhamos o que? Ser controlados por ele. Porque uma pessoa controlada pela ação do diabo, ela se torna cega, se torna escassa e se torna uma presa fácil para o seu reino no inferno. E Deus quer que a gente seja transformados. E essa transformação tem um nome que significa metamorfose. Que quer dizer uma metanoia, porque o nosso cérebro precisa viver uma transformação, e essa transformação passa por processos, porque tem que ser desfeita, tem que ser desconstruído todas as mentiras de Satanás dentro das nossas mentes, tem que ser destruído todas as fortalezas, todas as crenças que não provém da palavra de Deus, que não provém dele, tem que ser desfeita. E a partir do momento que essas crenças são desfeitas, que esses pensamentos mentirosos do Satanás são desfeitos da nossa mente, nós passaremos a experimentar o que é bom, o que é agradável e que é perfeito diante de Deus. Deus nos chama para sermos inconformados com a nossa própria forma de agir, inconformados com a nossa própria forma de pensar, inconformados com desejos ardentes pelo pecado dentro de nós, porque a partir do momento que nós aceitamos Jesus, que levantamos a nossa mão, a gente tem o Espírito Santo que habita dentro de nós, e o Espírito Santo quer nos transformar, o Espírito Santo ele quer nos modificar à perfeição de Cristo, mas para isso acontecer, temos que crucificar a nossa carne, temos que crucificar os nossos desejos, as nossas vontades, porque não é mais nós que vivemos mais em nós mesmos, mas é Cristo que vive em mim. E se Cristo está em mim, ele está em ti. Temos que ser inconformados com o erro, inconformados com o pecado. A palavra de Deus fala para nós não se conformarmos com este mundo. Esse mundo já é do maligno. Nós estamos nele, mas não pertencemos a ele. Nós pertencemos ao reino de Cristo. Nós pertencemos ao reino de Deus. E nós fazemos parte da família de Cristo. E não podemos deixar que as mentiras de Satanás, muitas das vezes que vem colocar na nossa mente que nós não somos capazes, que nós não somos ninguém, que nós nunca vamos conseguir nada, que nós nunca vamos sair do lugar, que isso nunca vai acontecer. Ei, saiba que você está debaixo de uma palavra. E temos que jogar essas mentiras de Satanás por terra, porque é isso que ele quer fazer na sua vida, te controlar para te levar uma vida de miséria, de fracasso. Mas a palavra de Deus fala que nós podemos todas as coisas porque ele é que nos fortalece. Nós temos Jesus Cristo, nós temos ele dentro de nós, e nós não podemos deixar que as influências malignas tome o processo e tome a posição da nossa mente. Devemos ter a mente de Cristo. E para nós termos uma mente de Cristo, só quando a gente passarmos a conhecer quem é Jesus. Porque para termos uma mente transformada, devemos saber quem é Cristo. Porque sem saber quem ele é, não tem como nós ter uma mente transformada na palavra de Deus. A palavra de Deus é muito clara quando diz: mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Primeiro, saiba quem você é em Cristo.
Saiba o que Deus tem para você. Saiba quais são as verdades que Jesus já... Saiba quais são as verdades de Cristo a seu respeito. Porque muitas das vezes o diabo vai usar pessoas para atingir a sua identidade. E nós devemos saber quem somos diante de Deus. Porque o diabo usa essas pessoas porque está sob o domínio dele. Infelizmente, muitas das vezes, sabemos quem é Cristo só no ouvir do falar. Porque o fulano fala de Jesus, o outro prega sobre Jesus, mas Jesus quer que você saiba quem ele é no seu íntimo, no secreto. Ele quer te contar as verdades dele sobre a sua vida, sobre você, sobre a sua identidade. Ele quer te restaurar, ele quer te edificar, ele quer te levantar, porque ele tem planos perfeitos para você. Porque eu sei os planos que eu tenho para você, planos de bem e não de mal. Esse é o Deus. E saiba que todas as coisas sempre vai cooperar para o bem daqueles que o amam. Independente do que você passou, independente do seu passado, você pode falar, mas Jeff, eu errei. Você errou por não conhecer o Evangelho. Você errou muitas das vezes por não saber o certo. E os seus erros não te faz ser uma pessoa que você tem que ficar se culpando o tempo todo, porque o seu passado Jesus já jogou no mar do esquecimento. Dele ele não se lembra mais, então se liberte disso, para você viver a vida que Jesus tem para você. Se liberte do seu passado, se liberte das coisas que te faz mal, mas muitas das vezes você não sabe o que aconteceu, não importa o que aconteceu, importa que Jesus ele quer te transformar, ele quer te edificar, ele quer te levantar e ele quer te fazer uma nova história na sua vida. Jesus nunca esqueceu de você. E Deus está falando, e não vos conformeis com este mundo. E o que Deus quer dizer ainda, além disso, para nós sair do acomodismo. Porque muitas das vezes nos acomodamos com a situação do jeito que tá e não queremos sair dela, porque estamos acomodados e acostumados. E Deus não quer isso de nós. Deus quer que nós saímos desse estado de acomodismo, de estagnação, de conformismo e ser inconformados. Inconformados, eu não sei qual é a área que você tem que se posicionar diante da sua vida, mas Deus dentro da sua palavra fala, sejam inconformados. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Porque só vamos experimentar o que é bom, o que é agradável, o que é puro, o que é sincero, o que é de boa fama. Só quando nos libertarmos de tudo o que habita dentro de nós de mal. Porque para o algo novo acontecer dentro da nossa vida, precisamos ser libertos de tudo aquilo que é mal de dentro de nós, de tudo aquilo que é sujo, de tudo aquilo que é impuro, de tudo aquilo que afasta o Espírito Santo e tudo aquilo que entristece Ele. Nós precisamos sermos cheios de Deus, precisamos ser cheios da presença dEle. Para algo novo acontecer na nossa vida, coisas velhas têm que sair. Porque muitas das vezes falamos, quero viver algo novo, mas o que você já tem colocado para fora da sua vida que é velho, e que você se acomodou, e está conformado com isso, e não tem tirado de dentro de você, e não tem vivido, e muitas das vezes tem falado, mas eu não sei o que acontece, eu não tenho vivido a vida que Deus tem para mim, muitas das vezes é porque está enraizada no que está dentro de nós, que temos que tirar. Para algo novo acontecer, coisas velhas têm que sair. Pensamentos velhos têm que sair. Tem que sair sujeira de dentro desse coração. Tem que ser liberto. Para algo novo acontecer, o velho tem que sair, é de dentro de nós. Porque senão não vai acontecer. Porque podemos cantar, queremos viver algo novo, mas para algo novo acontecer, temos que sair dessa estagnação, desse acomodismo e nos colocarmos num relacionamento sério, sincero com Deus, para as coisas velhas sair de dentro de nós, de tudo aquilo que é impuro,
de tudo aquilo que não nos traz edificação, de tudo aquilo que não nos traz alegria, de tudo aquilo que entristece o Espírito Santo, tem que sair de nós para algo novo entrar. Porque o algo novo só vai entrar dentro da minha, da sua vida, quando nos desfazermos do velho. Coisas velhas têm que sair e tem que começar com nós. Por isso que a palavra de Deus fala, examinas o homem a si mesmo. Nós temos que examinar nossa vida todos os dias. Todos os dias precisamos examinar nossa própria vida. Muitas das vezes apontamos o erro do outro, apontamos o pecado do outro porque está diante dos nossos próprios olhos, mas esquecemos de enxergar aquilo que há de dentro de nós também, que precisa ser mudado, que precisa ser transformado e que precisa ser retirado, porque muitas das vezes julgamos o pecado do outro só porque é diferente do seu. Nós temos que ser inconformados, mas inconformados com a nossa própria vida. Precisamos ter uma vida restaurada. Para algo novo acontecer, precisamos desfazer de tudo aquilo que é velho. De tudo aquilo que é corrupto. De tudo aquilo que atinge o nosso coração. O Espírito Santo de Deus, ele trabalha sobre os corações. E ele trabalha sobre a nossa mente quando abrimos ela para o entendimento. Paulo, um homem que era perseguidor, um homem que mandava executar cristão, porque se tornou esse grande homem diante de Deus e fez coisas maravilhosas diante de Deus. Um homem que perseguia, se tornou o maior pregador do Novo Testamento. Viajou 27 cidades, 3 continentes. Detalhes, essas viagens todas foram feitas sobre calúnias, difamações, apontamento, perseguição e prisões. Mas ele nunca deixou de pregar o evangelho. E todas as vezes que Paulo foi preso, ele escrevia ainda cartas para que chegasse a pessoas que não conheciam Deus. E porque ainda, você pode dizer, diante de tudo que ele tinha, um homem que era financeiramente muito bem remunerado pela sua profissão, pelo seu cargo, pela tua autoridade, deixou tudo por Cristo. Porque ele abandonou tudo isso? Por quê? Porque ele teve o seu entendimento transformado. Ele teve a sua vida transformada. Ele teve um processo muito profundo de metamorfose. Ele experimentou o pleno amor. Ele experimentou aquilo que muitas das vezes nós ainda não experimentamos diante de Deus. E por ter experimentado, e por ter se colocado, e por ter visto com seus próprios olhos, e ouvido a voz de Deus, a paz que transcende todo entendimento entrou dentro de Paulo, e tudo aquilo que era ruim saiu dele, e ele viu com os seus próprios olhos quem é Cristo. E ele reconheceu os seus pecados, ele viu o quão pecador ele era, o quão falho ele era, o quão errado ele era, e perseguindo os cristãos, e perseguindo o povo de Deus. E porque o Deus ainda o chamou ele para ser um pregador, para falar do evangelho, porque o homem de todo o conhecimento dele, porque Deus pega quem ele quer e usa da forma que ele quer. Deus pegou um pescador como Pedro para pregar o evangelho, e Deus pegou um filósofo como Paulo para pregar também o seu evangelho. Deus não desfaz de ninguém. Deus pega o grande, Deus pega o pequeno, se coloca diante de Deus porque ele também quer te usar. Deus, todos nós somos filhos de Deus, todos nós pertencemos à família de Deus. Mas você pode dizer, mas Jeff, eu não tenho, o que eu vou falar? Simplesmente, assim como Jeremias também não sabia, e Deus falou para ele, abre a sua boca que ele ia encher. O que nós não podemos ser inconformados
O que nós não podemos ser é acomodados. O que nós não podemos ser é simplesmente achar que as coisas vão ficar do jeito que tá e tá tudo certo. Não, temos que ser inconformados. E se conformados com o quê? Com a situação que muitas das vezes está dentro de nós. Ser conformados. Ah, mas tá tudo bem. É um erro aqui, é um erro ali. Não! Deus nos chamou para sermos inconformados. Deus nos chamou para viver o evangelho dele. Deus nos chamou para proclamar a palavra dele. Deus nos chama para podermos viver uma vida que venha desfrutarmos da palavra dele. Deus nos chama, Deus chama eu e Deus chama você para sermos libertos, sarados, curados por ele. Deus requer de nós um arrependimento sincero. Paulo se arrependeu da vida a qual ele estava. Paulo, ele se arrependeu. O verdadeiro arrependimento gera mudança. Mudança de mente, mudança de comportamento. O verdadeiro arrependimento gera mudança. Paulo, ele se arrependeu, e por ele ter se arrependido, ele se transformou no novo homem. E é isso que Deus quer fazer de nós, sermos um novo, algo novo, fazer de nós pessoas novas para o reino dele. Deus quer fazer algo novo em nós, edificados, restaurados, libertos, curados, para a honra e glória dele. Porque Deus nos chama para nós não sermos inconformados, para nós não sujeitarmos ao que a mídia prega, para nós não sujeitarmos ao que os sistemas governamentais colocam. Deus nos chamou para nós sermos inconformados. Deus nos chamou para a gente se levantar diante dele e clamar e orar. E Deus nos chamou para que nós venhamos ter sabedoria. E sabedoria essa que requer na palavra de Deus. Deus nos chamou para que nós venhamos ter uma vida transformada nele. Obedecer o evangelho exige de mim e exige de você sacrifício. Que sacrifício é esse de renunciar a nossa carne, renunciar a nossas vontades, renunciar a tudo aquilo que parece que é prazer, que traz prazer momentâneo, sensações de prazer, mas que afasta o Espírito Santo da nossa vida. Deus nos chamou para que nós venhamos renunciar, uma vida de renúncia, e isso é todos os dias. Eu não sei o que você precisa renunciar, mas Deus sabe. Deus sabe o que eu e você precisamos renunciar todos os dias, para que nós venhamos chegar à plenitude dele, ser completos nele, ser restaurado nele, ser edificado nele. Deus sabe. E Deus nos chama para nós sermos inconformados. Não podemos nos conformar com o pecado que habita muitas das vezes em nós. Não podemos nos conformarmos. Todos os dias, Deus nos dá uma nova oportunidade de sermos melhores do que fomos ontem. O único ser que não tem oportunidade de recomeçar, de ir em frente, de ser transformado, esse ser é o Satanás. Mas você pode ser uma nova pessoa. Você pode começar 1, 2, 3, 4, 5 vezes. Não importa quantas das vezes você recomece. O importante é que você comece, é que você não para, é que você siga em frente. O mundo quer nos controlar, o mundo quer nos dominar, mas Jesus Cristo quer te transformar nele. Jesus Cristo quer te levantar. Jesus tem uma nova história linda para fazer na sua vida, porque assim como Paulo fala, não vos conformeis com este mundo. Nós não podemos nos conformar com a nossa própria vida da forma que nós levamos. Não podemos nos conformar com ela. Deus nos chama ao verdadeiro arrependimento. Deus nos chama para que a gente venhamos ter uma vida plena nele.
Deus nos chama para que a gente venhamos conhecer quem é esse Deus. E como que vamos conhecer esse Deus? Intimidade, relacionamento exige o quê? Tempo. Deus quer que eu e você tire tempo para conhecer esse Deus todos os dias. Leitura da palavra, meditação da palavra, para assim você venha ter uma vida transformada. Jesus é o Deus de novas chances, de novas oportunidades. Não tenha medo de recomeçar, recomece. Quantas vezes for preciso, recomece. Só não desista. Não desista do que Deus tem para sua vida. Não desista, porque Deus é contigo e Ele quer te curar, Ele quer te libertar, Ele quer te transformar. Ele quer fazer algo novo na sua vida e hoje. Só que para isso precisamos desfazer de tudo aquilo que é velho. Tudo aquilo que entristece o Espírito Santo de Deus trabalhar sobre a nossa vida. Precisamos desfazer de tudo aquilo que afasta Deus sobre nossa vida. Precisamos ter uma mente restaurada, uma mente edificada. Precisamos ter os nossos olhos protegidos por Deus. Precisamos proteger os nossos olhos da iniquidade, do pecado. Precisamos viver uma vida de transformação diante da palavra de Deus, diante de quem Ele é. Mas Jeffrey, isso é fácil? Não, isso é difícil. Crucificar nossa carne é difícil. Sim, é difícil. Por isso que Deus nos leva a um relacionamento com Ele. É por isso que Ele nos leva muitas das vezes a experimentar o deserto. Porque o deserto é tempo de preparação. Deserto é tempo de você ter intimidade com esse Deus. Deserto é tempo de orar. Deserto é tempo de ser curado, ser liberto, ser restaurado, ser edificados por Deus. É por isso que muitas das vezes Ele leva ao deserto. Para que a gente possa saber quem Ele é sobre nossa vida. No nosso íntimo e particular. Saiba que Deus quer te edificar. E não podemos ser conformados. Deus nos chama para sair do acomodismo. Eu não sei qual é a área da sua vida que você tem se acomodado, mas Deus quer que você se levante e saia desse acomodismo, desse conformismo. Porque Deus quer mudar a sua história, Deus quer mudar a sua vida. E também depende de você, porque todas as promessas já estão feitas sobre a sua vida. Tudo aquilo que Deus tem para a sua vida já está feito no plano espiritual, para que nós venhamos alcançarmos e ser materializado no campo real. Precisamos desfazer de tudo aquilo que não agrada a Deus e precisamos sair do conformismo, do acomodismo e da estagnação. Porque tudo já está feito. Nós só precisamos de coragem para acessar. Nós só precisamos de fé para alcançar. Nós só precisamos de fé para agir. E nós precisamos sair do acomodismo, do conformismo e sermos inconformados. Porque é isso que Deus quer de nós. Deus quer que a gente seja inconformados. Inconformados com o mundo, inconformados com o pecado, inconformados. Porque muitas das vezes estamos vivendo uma estagnação de conhecimento raso na palavra de Deus. Muitas das vezes somos cristãos e somos rasos na palavra de Deus. E Deus quer que a gente seja profundo na palavra dele. Deus quer que a gente seja profundo. Por quê? Porque nós não sabemos até que dia nós vamos ter a liberdade de ter a Bíblia em mãos. A gente não sabe até que dia vamos ter a liberdade de estar com esse evangelho aqui em mãos. A gente não sabemos e precisamos pararmos de sermos rasos diante de Deus. Precisamos pararmos de sermos rasos diante do que sabemos sobre a palavra de Deus e sermos profundos em conhecimentos. Sermos profundos sobre quem Ele é. Sermos profundos sobre o que Ele pensa a nosso respeito. Sermos profundos em fé. Sermos profundos em tudo o que Ele já falou e colocarmos isso diante dele e buscarmos
Hoje você tem a liberdade, muitas das vezes, de ir à igreja, de abrir a Bíblia na sua casa e ler. Nós não sabemos até que dia vamos ter essa liberdade. E precisamos ser inconformados de ficar da forma que estamos. Inconformados de saber o raso. Ou muitas das vezes só vamos à igreja, ouve o que o outro prega, mas nunca pegamos a Bíblia de fato e estudamos ela e fazemos as nossas próprias anotações daquilo que Jesus está falando conosco no dia a dia. Precisamos sermos inconformados. Deus nos chama para sermos inconformados. E muitas das vezes nós ficamos naquele acomodismo. Eu vou dizer uma coisa para você, a maior revelação que Jesus deixou para nós é a palavra dele. É a palavra. Isso não quer dizer que Deus não usa profetas e pessoas para falar comigo ou com você. Ele usa, mas a maior revelação é a palavra dele. Nós precisamos buscar as revelações dele para a nossa vida. E saber em que ele precisa nos restaurar, em que ele precisa edificar. Porque muitas das vezes estamos cegos diante de nós mesmos. Mas Deus é aquele que abriu nossos olhos, que transcende, para que venha transcender todo o entendimento do conhecimento dele sobre vossa vida. E para isso precisamos sair do comodismo, sair do conformismo. Deus nos chamou para irmos e pregar o evangelho. Deus nos chamou para podermos ser. Deus nos chamou como embaixadores do seu evangelho. Isso é muito sério. Você que é cristão, você é um embaixador de Jesus nessa terra. Você não está nessa terra por acaso. Deus te chama com um propósito tão lindo de fazer maravilhas através do nome dele sobre a sua vida. Mas você pode dizer, Jeff, você não sabe sobre o que eu estou passando, você não sabe as dificuldades que eu venho enfrentando. Em todas essas dificuldades, em todas essas circunstâncias, sempre foi Deus sobre a sua vida. Deus nunca te deixou. E quantas dificuldades você já enfrentou? E quantas dificuldades, desafios você venceu? E venceu sozinha? Não. Venceu com Deus. Isso é o seu testemunho. Saiba que Deus nunca desistiu de você. Saiba que Deus nos chamou para sermos inconformados. Inconformado com a vida rasa de cristão, inconformado de ficar só apenas ali, ouvindo muitas das vezes, só indo aos cultos, pode ser o sábado, domingo, ouvindo a palavra. Deus nos chamou para pararmos de sermos rasos. Deus nos chamou para viver uma profundidade de conhecimento nele. Deus quer que a gente saiba quem ele é. E quando venhamos entrar nesse relacionamento, é para o seu próprio bem. É para o seu próprio bem. Deus quer que você entre num relacionamento com ele. Não é para o seu mal, para o seu próprio bem. Para que você venha desfrutar do que é bom e agradável e perfeita vontade de Deus sobre a sua vida. É por isso que ele te leva ao lugar secreto. Para que você, a cada dia mais, possa ser profundo nele. Porque Deus quer que você seja cheio da presença de Deus. Como assim, Jeff? Fica lá mergulhado nele sempre. Fica cada vez mais mergulhado nesse Deus. Cada vez mais. Houve uma crítica, houve um julgamento, você fala, eu sei quem é Deus sobre a minha vida. Tá apontando os dedos sobre mim, tá falando muita coisa sobre mim, mas eu sei qual é a minha identidade. As mentiras do diabo não vai dominar a sua mente. Você não vai vestir a identidade do que você não é. Porque você sabe qual é a sua verdadeira identidade nele. Muitas das vezes pessoas podem ter apontado o dedo sobre a sua vida e falado que você é um fracassado, você não é ninguém, você nunca vai ser nada. E você tem vestido essa identidade. Mas essa identidade não é de Deus sobre a sua vida, é do diabo. Se desfaça hoje dessa identidade que é errada, perturbada de Satanás, e vista a identidade de Cristo sobre a sua vida.
Você não é um erro, você não é fracassado. Você é um instrumento de Deus. Você é a obra-prima do Criador. Você foi desenhado antes mesmo da sua própria mãe ter pensado em você. Você foi gerado no ventre de Deus. Você não é obra do acaso. Você é o projeto de Deus sobre esta terra. Deus nos chama para sermos inconformados com a nossa própria forma de pensar errada, inconformados com a nossa própria forma de sentir coisas que não provêm de Deus, ficar ali mergulhada naquele ressentimento, mergulhados naquela angústia. Deus nos chama para sermos livres de todas as prisões, livres de todas as algemas, livres da fortaleza maligna do diabo que muitas das vezes quer tomar a nossa mente e ser prisioneiro nele. Deus nos chamou para sermos inconformados. Deus nos chamou para viver uma nova história nele. Deus nos chamou para viver uma vida edificada, baseada na sua palavra. Deus nos chamou para sermos mais que vencedores nele. E nós só vamos descobrir o que é bom, o que é perfeito e agradável da vontade de Deus quando a gente tivermos num relacionamento íntimo com Deus na palavra. Só vamos descobrir e só vamos experimentar o que é bom, que é perfeito, que é de boa fama quando tivermos relacionamento com Ele. Quando as coisas velhas saírem da nossa vida, Ele vai entrar com o novo dele e vai ser rápido. E tudo aquilo que parecia que não estava acontecendo, que estava demorando, que nunca deu certo, vai dar certo no piscar de olhos na sua vida. Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam. Nesse momento, eu te convido a orar juntamente comigo. Te convido a curvar suas cabeças e orar. Senhor meu Deus, Pai, muito obrigada por esta palavra. Muito obrigada, Senhor Jesus Cristo, Pai, por cada pessoa que entrou nesta live, que o Senhor possa edificar. E que o Senhor possa bradar na mente, coração, que o Senhor possa libertar. Porque o Senhor nos chamou, Pai, para sermos inconformados com o mundo, inconformados com a nossa própria forma de pensar, de andar, de agir, com a nossa maneira, Pai, porque a gente somos pecadores, somos falhos. Somos indignos do Senhor, mas o Senhor nos viu como o Senhor nos chama como filho. Esse é um grande privilégio da parte do Senhor sobre a nossa vida. Senhor, muito obrigada, Pai. Muito obrigada por tudo, Pai, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, até aqui o Senhor tem nos fortalecido, até aqui o Senhor tem nos edificado. Muito obrigada, Pai, por tudo que o Senhor tem feito e irá fazer muito mais. Senhor Jesus Cristo, eu te agradeço por esta palavra, Pai. Eu te agradeço ricamente, Senhor, porque ela não é minha, ela é sua. E é um privilégio falar do Senhor. E é um privilégio poder te conhecer. E é um privilégio, Senhor Jesus Cristo, Pai, poder descobrir, Senhor, as promessas do Senhor para nossas vidas. Muito obrigada, Senhor. Que o Senhor venha falar na vida de cada um daqueles que passarem por esta live. E que o Senhor possa falar, Pai, mais e mais no coração deles. E assim, Pai, eu te agradeço por tudo. Amém. Muito obrigada, gente. Muito obrigada por cada um de vocês. Tenha uma ótima noite. Fique com Deus. Amém.